Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma Facebook Live, dessa vez sobre a sexta lição do nosso primeiro trimestre de 2019, próximo domingo, que terá como tema Quem Domina Sua Mente. É uma lição instigante, muito proveitosa, com certeza, nossos amigos, irmãos, professores e alunos terão um grande aproveitamento. Nós queremos saudar a todos na paz do Senhor. O meu nome é Daladir Lima, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Abreu Lima e estamos sempre produzindo material para o enlevo e o aprendizado espiritual dos nossos irmãos. Temos vários posts no nosso blog, e você pode acessá-lo no endereço www.daladirlima.com, tá certo? Muitos acessos, graças a Deus. Eu quero desde já agradecer a você que tem acessado os nossos posts, tem acompanhado as nossas postagens, tem lido, tem interagido, tem comentado, tá certo? Que Deus continue te abençoando ricamente, tá certo? Compartilhe com outros essa transmissão, compartilhe com outros esse vídeo, esses conteúdos, e assim todos juntos vamos aprender. À medida que nós pesquisamos para trazer elementos aqui para vocês, fatalmente estamos aprendendo também, tá certo? Já falei aqui que tem muita coisa que eu não sabia, estou aprendendo uma lição, tá certo? E é meu prazer repassar para você esse conhecimento para que juntos possamos aprender. Já tem aqui algumas pessoas me saudando com a paz, Edna, e outra pessoa aqui que passou bem rapidinho, tá bem rápido aqui as visualizações, muito obrigado. Então, saudamos a todos com a paz do Senhor e vamos para a nossa lição, ok? O nosso comentarista, ele retomou seu estilo, das 4 primeiras lições. Ele tinha feito uma lição mais devocional na 5ª lição, e nesta 6ª lição ele retomou exatamente esse estilo, que é aquele estilo mais professoral, e isso não desmerece ele de forma alguma, é só uma questão de escrever. É até bom para quem escreve, sempre mudar o estilo e para variar, servir um cardápio mais diferenciado para os leitores, tá certo? Outra observação importante que eu já quero fazer aqui dentro dessa lição é que não houve um link direto sobre as ações do inimigo em relação à mente. Então o comentarista ele enfatizou a mente que nós devemos ter, quem domina a nossa mente, mas não fez assim um contraponto, não contrapôs o inimigo agindo nessa mente. Ou se nós não tivermos a mente de Cristo, de que maneira o inimigo vai agir sobre a nossa mente e etc. e tal. Aí nós aproveitamos para trazer algumas colocações nesse sentido. Eu espero que todos aprendamos, tá certo? Eu acho que ele deveria ter usado o texto de Romanos capítulo 12. Se nós vamos falar de quem domina a nossa mente, de mente como um campo da cosmovisão, para as ações do inimigo e etc. e tal, eu acho que o texto de Romanos capítulo 12 seria um texto mais adequado, infinitamente mais adequado. Mas vamos respeitar a escolha do comentarista e não reinventar a roda. O professor ele vai apenas fazer uma certa ginástica para compreender o objetivo da lição e poder repassar para o aluno. Eu digo sempre que o bom professor não é aquele que traz muitos gráficos, muitos recursos audiovisuais, que fala em grego, hebraico, aramaico, inglês. É o professor que faz o aluno entender o objetivo da lição. Pronto, ponto final. Tá certo? Se você for um excelentíssimo professor com data show de última geração, mas não fazer o teu aluno entender o objetivo da lição, não serve de nada. Tá certo? Como sempre, nós colocamos um texto no nosso blog, www.daladirlima.com. Vamos colocar depois nos comentários o link para o nosso blog e faremos aqui o comentário de alguns tópicos. Não vamos falar todo o nosso texto, tá certo? Colocamos lá o texto da lição para você não ter que sair do nosso texto para ver a lição. Então você tem o texto em azul, exceto alguns detalhes relevantes, tá certo? E o nosso comentário em preto. Ok, gente? Então o texto da nossa lição fala sobre Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A humilhação de Cristo foi impressionante sobre vários aspectos, mas um dos pontos mais interessantes é que ele não era limitado no tempo e no espaço. E encarnando-se, tabernacularizando, se tornou uma pessoa como qualquer um de nós. E nós não podemos estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo, tá certo? Então nós estamos limitados no tempo e no espaço. Cristo esteve
limitado no tempo e no espaço, porém, nessa limitação ele estava norteado pelos valores eternos. E são esses valores que devem nortear a nossa conduta, valores eternos. Devemos pensar nas coisas que são de cima. Daqui a pouco nós vamos um pouquinho mais aprofundar esse conceito. Tá certo? Por outro lado, o salvo ele deve rejeitar os prazeres desse mundo, buscando agradar a Deus. Se você quer viver com Cristo na glória, né, você precisa rejeitar o mundo. Não pode haver nenhum pacto, nenhuma união entre os valores desse mundo e os valores do reino. Ou você está no reino ou está no mundo. Tá certo? Se você está cocheando entre dois pensamentos, indeciso sobre o que seguir, o que vai acontecer com você é que você não vai ser arrebatado. Infelizmente, é um recado duro que eu tenho para te dar, mas é a realidade. Eu não posso dourar a pílula para você. Tá certo? O recado é muito sério, é muito simples. Tá certo? Não podemos servir a dois senhores. Colocamos aqui a verdade prática, a leitura bíblica diária num quadrinho bem bonitinho, para você poder replicar para os seus alunos, se você tiver interesse. Tem aqui a leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 9, né? E vamos seguindo em frente. O objetivo geral da nossa lição é o ponto focal do professor. Mostrar que o seguidor de Jesus tem a mente de Cristo. Tá certo? Nós devemos pensar como Cristo pensa. E está lá no livro de Filipenses alguns das características desse pensamento de Cristo, que nós também devemos ter. Tá certo? E temos aqui 3 objetivos específicos. Primeiro, explicar a epístola aos Filipenses. Filipenses é uma das cartas da prisão escrita, como diz o nosso comentarista, por volta do ano 62. Né? Paulo estava preso em Roma, né? E lá ele escreveu a carta aos crentes da igreja de Filipos. Filipos é uma cidade estratégica. Ela fica na passagem entre a Ásia e a Europa. Então, todo mundo que quer chegar na Europa tem que passar na região onde está instalada a cidade de Filipos. Filipos também tinha minas de ouro e prata, ainda que exauridas no tempo de Paulo, né? Mas eram minas que trouxeram riqueza para a cidade. Então a cidade se beneficiou, cresceu, floresceu e... Desculpa. O problema da transmissão ao vivo e a cores, né? Paulo viu essa cidade, né? Enxergou essa cidade ainda nos tempos áureos. Né? E a cidade dos tempos de Paulo, ela foi fundada por Filipe, o pai de Alexandre Magno, no ano 368 a.C., foi alvo de intensas batalhas, e essas batalhas trouxeram veteranos de guerra para ali habitar. Tá certo? Inclusive, uma das grandes batalhas que se travou em Filipos foi a batalha de Marco Antônio contra Brutus e Caio Cássio, né? Pelo destino do Império Romano. Eles assassinaram o pai de Marco Antônio, que é o Júlio César, e deram o domínio a Augusto. E vieram lutar em Filipos contra Marco Antônio e foram derrotados. Isso aconteceu no ano 42 a.C. e o poder romano se consolidou nas mãos de Marco Antônio. Ok, gente? A cidade também tinha o status de uma cidade romana. Isso quer dizer que as leis romanas vigiam plenamente ali, haviam o funcionamento da justiça, juízes que eram juízes romanos, tá certo? E as pessoas viviam um modo de vida romano. Adoravam algumas divindades romanas, como Júpiter, Juno e Marte, e também adoravam os seus deuses trácios. Né? São detalhes assim, históricos, geográficos, sobre a cidade de Filipos. Tá certo? O segundo objetivo específico da nossa lição é conceituar a palavra mente no contexto bíblico. Como nós veremos adiante, o termo mente tem conceitos bem distintos entre o mundo do velho e o mundo novo. O comentarista não explorou muito essa vertente, nós vamos explorar para um entendimento adequado do assunto. Né? Nós temos que entender que entre o Velho e o Novo Testamento, nós temos 400 anos de silêncio profético, também chamado de período interbíblico, nos quais floresceu a filosofia grega, que veio revolucionar os conceitos sobre tudo que se tinha na época. Uma efervescente produção intelectual que veio se juntar ao conhecimento do mundo antigo. Tá certo? Pai do Senhor, para a nossa irmã Selma Maria,
Está nos agradecendo aqui pelo subsídio. Deus continue te abençoando também, querida. Se puder compartilhar, compartilhe isso. Compartilhe essa transmissão com muito prazer, né? Nós vamos ficar imensamente gratos, como também outros que queiram fazer isso, tá certo? Então, esse conhecimento de que falava, né, a filosofia grega, ela impregnou o Novo Testamento, e Paulo ele lançou mão de muitos conceitos da filosofia grega, assim como outros escritores do Novo Testamento. Por exemplo, é da filosofia grega, da nata da filosofia grega, o conceito do logos, ou logos, né, se nós queremos pronunciar a palavra grega corretamente, que está lá no início do livro de João. Então não é Paulo, é João que está escrevendo, mas ele se apropria do conceito e aplica a Cristo, não é? Então essa influência ela não pode ser negada de forma alguma, tá certo? Nós não estamos fazendo juízo de valor das duas escolas, elas se complementam no nosso entendimento. Está aqui o Oséias Balzaretti nos saudando com a paz do Senhor. Pai do Senhor, querido, é um prazer tê-lo aqui conosco. Tá certo? Nós temos apenas que entender que esse paradigma ele influenciou, ele permeou o entendimento do Novo Testamento. Não podemos olvidar, por exemplo, da influência da própria língua grega para o Novo Testamento. É fundamental nós entendermos isso, né? Os escritores do Novo Testamento abriram mão do hebraico, do aramaico, né? Ainda que especula-se que Marcos tenha sido escrito em aramaico e vertido para o grego, mas foi a língua grega que deu a beleza do texto do Novo Testamento, lustrou o texto do Novo Testamento, e faria muito bem ao professor aprender esta língua para poder perceber como houve uma influência tão bela da língua grega no Novo Testamento, tá certo? Inclusive foi em grego que o Novo Testamento se disseminou pelo mundo conhecido. Então, né, os gregos haviam imposto o conhecimento do grego, ainda que não seja o grego erudito, o grego koiné, e isso veio beneficiar a propagação do Evangelho, tá certo? E o terceiro objetivo específico da nossa lição é expor o conceito da expressão a mente de Cristo. A mente de Cristo não é nem um conceito judaico e nem grego, é um conceito cristão, que nasceu no entendimento, né, da mensagem de Cristo, que se sobrepôs ao judaísmo e se sobrepôs a todos os outros conceitos religiosos da sua época e até do nosso tempo. Nunca houve um novo cristianismo, uma nova religião que viesse sobrepor o cristianismo. E isso está em voga há 2000 anos, 2000 e poucos anos, né? Então a mente de Cristo, meus prezados, é o objetivo a ser perseguido por todos os cristãos, tá certo? Cristão que quer morar no céu tem que ter a mente de Cristo, tem que pensar como Cristo pensava, tá certo? Pai do Senhor, ao irmão Manuel Avelino, Deus continue te abençoando. E assim, irmãos, nós chegamos na introdução da nossa lição, que vem falando do novo nascimento, nova criatura, a vida cristã baseada, norteada pelo Espírito Santo, que é a cosmovisão cristã, a maneira como o cristão enxerga o mundo. Não é baseado no pensamento pessoal, naquilo que eu acho, naquilo que eu imagino que as coisas são ou não são. É baseado naquilo que Cristo determinou para nós, ainda que ele não tenha determinado todos os inúmeras nuances da vida cristã, né? Mas as linhas mestras estão na palavra de Deus e é sobre isso que fala a nossa lição. A mentalidade cristã, no primeiro momento, é sempre antagônica à realidade terrena. Nós temos que pensar nisso. No dia que houver uma harmonização entre o que o mundo pensa e o que a igreja prega, irmão, o negócio está ficando perigoso. Nós passamos de rejeitado a condescendentes. E isso traz inúmeros prejuízos para a igreja hoje. Essa tentativa de harmonizar o que a Bíblia prega com o que o mundo prega, com o que o mundo ensina. São realidades antagônicas. O Evangelho ele está aí posto em oposição a tudo que o mundo prega. Tá certo? O mundo prega o prazer da carne, os valores imediatos, e o Evangelho ele prega valores eternos, satisfazer a Cristo, agradar a Deus, e para nada disso vive o mundo. Ainda que as pessoas sejam as melhores possíveis, as mais educadas, as mais civilizadas. Ok, gente? Então o salvo ele é uma pessoa em oposição aos valores desse mundo. O salvo também ele se opõe a determinados valores que o mundo não entende.
tá certo? Por exemplo, adoram morto-vivos, ceia em honra de um homem ressurreto ao terceiro dia, que não está presente, mas que é cultuado e adorado. Imagina, vive na esperança de ser arrebatado desse mundo, é guiado por um tal de Espírito Santo. Seus valores não são imediatistas, como falamos há pouco, mas eternos. Então vai totalmente na contramão do mundo, tá certo? Infelizmente, algumas pessoas, né, estão na igreja, mas procurando agradar o paradigma do mundo. Se você é uma pessoa que está nessa condição, você está sendo um instrumento do inimigo. Tá certo? Aqui eu faço o primeiro link. É aquele que está dentro da igreja, vamos ampliar esse conceito um pouquinho mais adiante, e escandalizando. Né? O mundo, ele não pode influenciar a igreja, ele nem pode influenciar o cristão de maneira alguma. Tá certo? Essa história de que todo mundo faz, né? Todo mundo faz assim, todo mundo age desse jeito. Eu também posso fazer. Não, você é uma pessoa diferente, você é um salvo na pessoa bendita de Jesus. Tá certo? A sua, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, aquilo que você prega tem que estar em consonância com aquilo que você pratica. No instante que você se descola dessa realidade, você se torna um empecilho, um escândalo, uma pedra de tropeço para as pessoas. Tá certo? As pessoas começam a ficar confusas. Por que ele diz isso e faz aquilo? Diz desse jeito e faz daquele outro jeito. E isso é especialmente realidade em relação às lideranças. Né? Quando a liderança age de maneira contraditória, a sua vida se torna um terreno fértil para desmerecer o evangelho e favorecer a atuação do maligno neste mundo. Tá certo, gente? O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a Epístola dos Filipenses, trouxe várias informações importantes que você pode juntar a outras informações que trouxemos aí no nosso texto, né, e que são fundamentais para nós entendermos o contexto do livro de Filipos e porque Paulo escreveu determinados assuntos nesta carta. Lá no capítulo 16 do livro de Atos, né, fala do contexto em que Paulo queria ir para Bitínia. Bitínia está na Ásia e foi instado numa visão por um jovem que dizia: passa a Macedônia, não é sobre a Macedônia, passa a Macedônia, vem para cá, e ajuda-nos. E a Macedônia está por trás de Filipos, né? Você chega primeiro em Filipos e Macedônia a seguir. Mas toda a região foi beneficiada pela pregação do Evangelho, né? E Paulo, ao invés de ir para a Bitínia, que ficava na região de Antioquia, ele foi para o destino exatamente contrário. Né? Ele foi para Troade, Ásia Menor, Porto e Neápolis, e daí chegou a Filipos, que já era na Europa. Então, nesse ponto, o Evangelho já tinha se tornado universal. À medida que Paulo vai pregando, as pessoas de todos os continentes, né, apesar dos parcos recursos, da pequena condição que Paulo tinha, ele pôde avançar, né, de uma maneira fenomenal. Né? De maneira que nós temos Lídia, que se converte aí no capítulo 16, que é uma mulher mercadora da Ásia. Nós temos a menina que foi liberta do espírito de adivinhação, que é grega. E nós temos o carcereiro, que é romano. Veja, pessoas de 3 nacionalidades tão distintas agora estavam encontrando a mensagem da palavra de Deus. Eu também coloquei aqui um mapa para você ter um entendimento melhor de onde está Antioquia, que era Bitínia, era perto, e onde está Filipos. Tá certo? Lendo, talvez você não consiga transmitir essa informação para os seus alunos. Mostrando no mapa vai facilitar. Tá certo? Nós também trouxemos a estrutura da carta de Paulo aos Filipenses. Né? O comentarista não trouxe, não é nenhum demérito, eu estou apenas fazendo um contraponto, porque se você vai pegar uma lição e colocar tudo isso, ela vai ficar enorme. Né? Inclusive a CPAD tem que pensar mais adiante em fazer lições maiores. Tem assuntos que demandam lições maiores. Né? Nas lições que demandarem assuntos menores, menos página. Né? E, inclusive, até juntar, de repente, aí o livro-texto com a lição. Né? E não ter dois materiais diferentes. Tá certo? Então, você vai poder aproveitar a estrutura da carta que colocamos aqui no texto do nosso post para que você possa usufruir. Né? Vai estar lá disponível, daqui a pouco nós vamos publicar o endereço, mas já está lá no blog. Queremos agradecer ao Enes. Obrigado, querido, pela sua atenção. Deus continue te abençoando, continue orando por nós. A Epístola aos Filipenses possui apenas 4 capítulos
e 103 versículos. Você lê numa sentada, tá certo? Quem lê rápido, como eu, que gosta de ler assim bem rápido, você lê rapidamente, tá certo? Se você quiser ler mais devagar, vai aproveitar muito mais, tá certo? É uma epístola maravilhosa, mesmo que você já tenha lido, né? Não custa nada você ler. A Bíblia sempre vai trazer uma informação nova. Eu aprendi muita coisa relendo Filipenses agora, recentemente, né? Eu comecei a ler a lição no domingo, eu sempre começo no domingo e vou mastigando. Aí, como eu tinha que ler Filipenses, já li Filipenses umas 3 vezes, não significa que eu sou um expert em Filipenses, né? Mas que eu li, tá certo? E aproveitei e aprendi muita coisa nova, que não tinha percebido. A Bíblia é isso, você lê até um detalhe ali que passou despercebido e você vai ampliando, tá certo? Foi endereçada a todos os santos que estão em Filipos, aos bispos e aos diáconos, e obviamente endereçada a todos quantos queiram aprender a palavra de Deus, tá certo? Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses tem o mérito de nunca ou quase nunca ter havido disputas significativas a respeito do seu conteúdo e da sua autoria, ou seja, quase ninguém nunca questionou a estrutura, né, a autoria, o conteúdo da carta de Paulo aos Filipenses, a não ser um questionamento a respeito de que Paulo vai seguindo, daqui a pouco ele retoma o assunto, capítulo 1, 2, 3, aí lá no final do capítulo 3 ele volta. Isso não é nada mais nada menos do que um aspecto de uma carta pessoal. É como se você está escrevendo para alguém, em dado instante você lembra de uma pessoa, aí imediatamente você, na carta, sim, dê um abraço em fulano, que é uma pessoa da minha consideração e que eu tive bons momentos com ele ou com ela, etc. e tal. E aí, naquela informalidade de que você vai escrevendo, você acaba mudando a narrativa. Isso não desmerece a carta de Paulo aos Filipenses, muito pelo contrário, mostra assim, o espírito paulino, né, o interior dele, a maneira como ele estava se expressando na sua intimidade, ainda que inspirado, como cremos na inspiração plenária das Escrituras, ele estava sendo usado por Deus, né, na sua informalidade, a maneira como se dirigia aos crentes ali em Filipos. Ok, gente? Então nós chegamos ao primeiro subponto do primeiro ponto sobre a epístola aos Filipenses, a doutrina. Né? O que é a doutrina? É a ortopraxia, é o correto ensino. Né? Filipos os males da Facebook Live, né? Ao vivo e a cores. Filipos foi uma das igrejas que Paulo não repreendeu em nada, né? A não ser uma leve puxão de orelhas ali, como diz o nosso comentarista, sobre esse assunto. Não há unanimidade, muitos concordam, outros discordam, há muitas inferências e deduções, mas não vamos adentrar, não é essa a intenção de polemizar. Tá certo? Ao contrário de igrejas mais efusivas, como Corinto, por exemplo, onde Paulo diz lá em 1 Coríntios 1,7 que não faltava nenhum dom, mas ao mesmo tempo lá em 1 Coríntios 5,1 diz que havia quem coabitasse com a mulher do próprio pai. Imagina, numa igreja uma situação dessa natureza. E Paulo escreveu a carta na intenção de que a carta fosse lida diante de todos, ou seja, à medida que a carta era lida por algum emissário, todos sabiam o que estava acontecendo, sobre vários assuntos. E esse aí não passou despercebido. Mas, ao contrário de uma igreja mais efusiva como Corinto, Filipenses era uma igreja mais estável, onde os crentes haviam crescido de maneira correta na graça e no conhecimento, e havia uma igreja ali equilibrada. A igreja de Corinto também foi muito generosa com Paulo. É a única igreja que Paulo, uma das poucas igrejas, melhor dizendo, que Paulo aceitou ajuda, e que atenderam prontamente a necessidade do apóstolo, e foi uma igreja fundada diretamente por Paulo por volta do ano 50 depois de Cristo, ou seja, 10 anos depois, ele estava no cárcere escrevendo a carta para os irmãos ali em Filipe, 10 a 12 anos depois. Ok? O segundo subtópico desse primeiro ponto vem falando sobre o relacionamento. Ora, se falamos da ortodoxia, que é o correto ensino, agora estamos falando da ortopraxia, que é a correta praxis. Não podemos apenas ser ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes e praticar corretamente, praticar de acordo com aquilo que ensinamos.
tá certo? Quando nós temos uma ortopraxia que não coaduna, que não combina com a ortodoxia, nós temos uma contradição. E a contradição, ela é um terreno fértil para a atuação maligna, porque desnorteia as pessoas que estão prestando atenção no nosso proceder, né? E acaba tirando a atenção. Eu não quero nem ouvir mais o que esse camarada tem a dizer, porque ele está pregando uma coisa e fazendo outra. É terrível, tá certo? Já a combinação desses dois ingredientes, a ortodoxia com a ortopraxia, acaba trazendo vacina para a igreja, né? E fechando as brechas, como se fosse, eu coloquei aqui, ferrolhos, fechando a atuação do inimigo. Então ele não pode mais agir, porque naquela igreja tem ortodoxia e ortopraxia. Ele não pode acusar os crentes de nada, ele não pode achar brechas para atuação contrária à pregação do evangelho, ele não consegue penetrar na mente dos crentes que estão saturados da palavra, estão saturados de um bom procedimento, e isso é maravilhoso quando existe na igreja, tá certo? Nós temos que entender também que o relacionamento ele deve se realizar na humildade, né? O paradigma da maturidade da igreja do Senhor Jesus não é se constrói muito templo, se tem um telão de última geração, um som de primeiríssima qualidade, essa está enquadrada aqui, Filipenses 2 e 3. Né? Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Né? Tanto do ponto de vista do relacionamento interpessoal, com pessoas iguais, como o relacionamento das ovelhas com as suas lideranças e das lideranças com as suas ovelhas. À medida que as lideranças, por exemplo, querem impor do seu modo de ser às ovelhas, e não havendo uma razão prática, lógica, bíblica, né, nenhuma orientação divina, isso traz nada mais nada menos que um sentimento carnal, né, que acaba trazendo uma brecha, fazendo uma brecha para a atuação do inimigo. Tá certo? Então, as ovelhas devem se relacionar com respeito, com admiração, com empatia, mas não com idolatria, né? E as lideranças devem se relacionar com as ovelhas com amor, com carinho, com zelo, com cuidado, não com imposição e nem muito menos com opressão. Tá certo, gente? Então, é fundamental que nós entendamos isso. Tá certo? O paradigma desse tipo de comportamento contraditório é exatamente Efraim, lá em Oséias capítulo 7, versículo 8. É um bolo assado apenas de um dos lados, né, que falta ser virado para assar o outro lado. É crente que não nasceu, não morreu completamente. Está todo dia tentando ressuscitar o velho homem para fazer alguma coisa que agrade ao mundo. Então, o Senhor Jesus exorta a igreja lá em Sardes, né, dizendo, confirma os que estão para morrer. Né, porque tinha gente lá que não tinha morrido ainda. Estava na igreja, mas não tinha morrido para o mundo ainda. Ok, gente? Ampliando aqui um pouquinho a perspectiva dessa questão do relacionamento, nós temos a questão dos relacionamentos amorosos, que são quando há problemas de relacionamento amorosos, brechas para a atuação do inimigo também, tá certo? A ortopraxia ela tem que se revelar no correto funcionamento dos relacionamentos amorosos na igreja, tá certo? Famílias estruturadas trazem saúde para a igreja, famílias desestruturadas trazem doença para a igreja e, consequentemente, a ação maligna fica fácil de ser feita. Você imagina um filho que envereda pelo caminho das drogas, né, por falta de atenção dos pais ou por tantos outros fatores, né? Uma família que cai no adultério, né? Então é terrível, isso aí abre uma brecha, né, uma oportunidade para o inimigo agir. Então a ortopraxia, o correto exercício da palavra de Deus, ela também tem que se manifestar nos relacionamentos. E por fim, o ensino, né? Falamos de doutrina, do relacionamento e do ensino. O ensino ele é fundamental para a igreja, né? E Paulo ele fala aqui sobre o ensino da cristologia, né? Jesus não é um mestre, não é um amigo, não é uma pessoa entendida, não é um ser humano elevado, de imensa luz, como se diz por aí. Ele é o Filho de Deus, é aquele que estava no céu do lado do Pai, participando da Trindade e de repente se esvazia e vem para esse mundo. E esse conceito aí de Filipenses capítulo 2, versículo 7, é um conceito que tenta entender esse esvaziamento,
Voltamos aqui, né, após uma breve queda da nossa internet. São os males da transmissão ao vivo, né? A internet cai, aí você precisa dar uma pausa. Pois bem, íamos falando da cristologia de Paulo, né? Essa kenosis, né? Ter a forma de Deus. Nós não vamos adentrar esse assunto porque foge ao propósito da lição, mas é um assunto que o professor pode pesquisar, né, e se aprofundar para, eventualmente, quando a Epístola de Filipenses for abordada ou algum assunto dessa natureza, você poder falar com mais propriedade. Tá certo? Por outro lado, o comentarista fala que Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria, né, e a alegria em Filipenses ela se manifesta de 5 formas, pelo menos. Primeiro, a alegria na oração. Paulo se regozija de lembrar dos irmãos. E a intercessão ela é fundamental, né, na nossa vida cristã, para o nosso crescimento, para o crescimento dos outros. Há outros que precisam da nossa oração, então devemos orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, tá certo? Em segundo lugar, a alegria de saber que Jesus está sendo pregado, né? E é fundamental nós nos alegrarmos quando o Evangelho se propaga, porque são pessoas que estão conhecendo a Cristo. Devemos nos alegrar também por evangelizar, né? Não podemos fazer esse trabalho com constrangimento, com tristeza, de maneira alguma. Em terceiro lugar, a alegria da fé, a alegria de conhecer o Senhor Jesus. É mais uma das manifestações da palavra alegria dentro do livro de Filipenses. Né? Conhecer a Cristo, né, é alegria para nós, uma vez que nem todos conseguem compreender a mensagem do Evangelho. Há tanta gente que morre, que parte dessa vida sem nunca ter compreendido o amor de Deus. E nós temos compreendido por misericórdia. Quarto lugar, alegria na comunhão. Nós devemos estar alegres em ir à igreja, em apertar a mão dos irmãos, abraçá-los, né, olhar nos olhos, conversar, dialogar, glorificarmos juntos, louvarmos juntos. E isso é maravilhoso, irmãos. E em último lugar, mas não menos importante, a alegria no sofrimento. Nós temos aqui que Paulo ele se alegra porque através do seu sofrimento, né, muitos vieram a conhecer a Cristo, inclusive a guarda pretoriana. Essa guarda era composta de veteranos de guerra que haviam dado o seu suor nas batalhas e agora estavam no período de descanso. E no período de descanso eles faziam trabalhos mais burocráticos, vamos dizer assim. E alguns desses trabalhos envolviam cuidar de determinados presos famosos, mais importantes. E esse homem estava cuidando de Paulo, esses homens estavam cuidando de Paulo e ouvindo a mensagem da palavra de Deus. É curioso nós mencionarmos aqui também que Paulo não estava sentado numa cadeirinha, né, pregando para um grande auditório, ele estava dentro de uma masmorra. Geralmente essas prisões elas eram em lugares abaixo da terra, se cavava, né, o buraco, e ali fazia uma prisão, e tinha uma grade metálica em cima, né, e o prisioneiro ficava lá embaixo, e o guarda ficava lá em cima, e ali em cima, Paulo, né, ele ouvia a pregação da palavra de Deus por Paulo. Então é fenomenal nós sabermos dessas nuances, né, porque muitas vezes a gente não quer pregar, porque não tem um microfone bom, porque não tem uma oportunidade, porque não tem uma grande plateia. E Paulo pregava a mensagem para qualquer um, a qualquer tempo. É fundamental nós entendermos isso. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a mente em vários dos seus contextos, né? E eu queria aqui dizer para os amigos que estão aqui nos escutando conectados conosco e outros que vierem a ter acesso a esse vídeo, que a palavra mente se pronuncia nous, não nous, ok? Cuidado aí para não pronunciar errado. E nous se refere à mente como a faculdade psicológica, que é a capacidade que nós temos de, por exemplo, formular uma tese, uma antítese e uma síntese. Nós, seres humanos, somos capazes de pegar uma palavra e expandir esse conceito, e escrever 2, 3 laudas sobre uma palavra, né? Ampliar, sintetizar as ideias de forma coerente e atacar até as nossas próprias ideias, discordar delas. Nós podemos defender uma ideia por alguns anos e logo mais à frente defender uma ideia contrária ou aderir a uma determinada corrente de pensamento diferente daquilo que tínhamos. Somente os seres humanos são capazes disso. Aí alguém pode dizer assim, mas os computadores hoje quase pensam pelas pessoas, mas não pensam sem nós. O Google não prescinde de pessoas, ele é um mecanismo mundial, né, que reúne bilhões de informações, que recupera
informações num átomo de tempo, né, através da indexação, da catalogação das informações, mas ele não prescinde de pessoas. As informações são inseridas por pessoas. Ele cataloga essas informações, as ordena de forma lógica e dispõe para quem interessar possa, tá certo? Então é diferente de um ser humano que pensa, né? O ser humano, por exemplo, são os únicos seres capazes de se incomodar com uma determinada situação. Você nunca vai encontrar um cachorro aperreado dizendo: olha, eu vou embora agora dessa casa porque aqui não tem comida boa, né? Eu estou infeliz, a minha casinha é pequena, é desconfortável. Você só vai encontrar fazendo isso pessoas. O cachorro ele pode estar, por exemplo, faminto numa determinada residência cujo dono é pobre, não lhe dá nada. Ele vai lá no açougue, come, rói um osso e volta para a mesma casa. Ele jamais vai embora, ainda abana o rabinho ali de alegria para o seu dono, faz a maior mesura, né? Então o ser humano não, ele não dá um instante por uma determinada circunstância e agora vou embora e pronto. O filho, a filha tem tudo na casa do pai, mas num belo dia eles, olha, eu vou morar sozinho. Pronto, acabou. Então desaparece mesmo, como acontece muitas vezes, né? E nós temos ciência aí pelo noticiário. Tá certo? O ser humano é o único que pode se indignar com uma situação dessa e fazer algo prático a respeito. Tem esse detalhe, né? Ele pode se indignar com uma situação de pobreza, por exemplo, e trabalhar para superar aquela pobreza. Só o ser humano é capaz disso. Nós somos os únicos capazes, por exemplo, de nos suicidarmos, por ter uma vida, planejar essa morte. Somos os únicos capazes de ter medo da própria morte, ter medo da morte como uma realidade fática. Vamos morrer amanhã, meu Deus. O que é que a gente pode fazer a respeito? E fica tentando adiar a morte, e fica triste pela morte. Tem gente que entra até em depressão. Animais, eles reconhecem até que os seus mortos, têm medo, né, de cadáveres, mas não temem a morte como uma realidade. É interessante nós aprendermos esse conceito, né? Só os seres humanos têm condições de raciocinar a respeito disso. Em segundo lugar, temos a mente como forma de pensar. Esse conceito ele tem o seu ápice lá em Romanos 12, 2, né, quando o apóstolo insta a que a mente não se conforme a este mundo, ou seja, não tenha o formato desse mundo. É como aquela dona de casa que pega a massa do bolo, derrama dentro de uma forma e quando ela leva ao forno que tira, tem exatamente aquele mesmo formato, né? Ou seja, a massa se conformou com a forma. E nós não podemos nos conformar com a forma desse mundo. Pelo contrário, temos que renovar a nossa mente pelo entendimento de qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá certo? Então a nossa mente, quando se conforma com o pecado, com este mundo, nós estamos perdidos, pensando que estamos salvos. Infelizmente, a prática do pecado, muitas vezes, ela se instala na vida de pessoas crentes, tá certo? E se torna até corriqueira, natural, e isso é um perigo, tá certo? Porque nós não abrimos a oportunidade para o inimigo agir na nossa vida. Esse entendimento proposto por Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, é o paradigma cristão. Está lá em cima, mais elevado do que tudo, e nós temos que buscá-lo. Né? O que é que ele diz lá em Colossenses 3:1? Buscai as coisas que são de cima. Tá certo? Sem ele, sem esse norte, os nossos objetivos eles são terrenos, mundanos e muitas vezes até egoístas. Tá certo? Na Bíblia também temos a mente como um espírito, ou seja, uma tendência, um modo de pensar, né? E aí mais adaptado à questão da cosmovisão, porque expressa um raciocínio interior, né? Um conjunto de coisas. E aí nós lembramos daquele episódio em que os discípulos disseram a Jesus que gostariam de mandar descer fogo do céu para queimar os ouvintes incrédulos. E Jesus disse: olha, vós não sabeis de que espírito sois. Né? Ou seja, fazendo dessa forma, agindo dessa forma, vocês vão destruir as pessoas ao invés de ganhá-las. Tá certo? E por último, nesse quarto subtópico aqui, nós temos a mente como coração. Né? E aí nós queremos enfatizar aqui um pouquinho isso aqui, porque pode surgir uma dúvida, como já aconteceu muitas vezes comigo, algumas pessoas questionando e dúvidas de internet, que nós estamos interagindo sempre com dúvidas dessa natureza, né? Hoje em dia há muitos questionadores, que é a questão de que o coração era tido como centro das emoções lá no Velho Testamento. Tá certo? E com isso se diz que a revelação de Deus estava prejudicada. Porque uma vez que as pessoas lá no Velho Testamento entendiam que o coração e não a mente era o centro das emoções,
a cabeça, o cérebro processava essas emoções, então Deus havia falhado. Isso não é verdade, gente. Tá certo? O coração, ele é uma analogia, uma metáfora que está sendo feita aqui, e aliás, ele se ressente daquilo que a gente pensa. Se você tem uma situação de medo, por exemplo, teu coração bate mais forte. Se você está assustado, se você está feliz, o teu coração está alegre, né? Se você tem uma apreensão, o teu coração está apreensivo, né? Então, essas colocações, elas são complementares. O modo de pensamento grego, ele não veio desfazer esse modo de pensar judeu, de forma alguma. Eles são complementares. Seria, por exemplo, um anacronismo. Nós queremos harmonizar o pensamento do nosso tempo, o pensamento do tempo grego, o pensamento do tempo judaico. São épocas diferentes, com paradigmas diferentes. Tá certo? Cada um tem que ser entendido a seu tempo, né? Com modus vivendi vigente naquela época, para que nós possamos chegar às conclusões corretas. Se nós tentarmos pensar o homem judaico lá do tempo de Davi com o homem judeu do tempo de Jesus, nós vamos perder o nosso tempo. Tá certo? Nós temos que fazer a correta contextualização disso aí. Tá certo? O coração, aliás, ele é mencionado como uma fonte de emoções no próprio Novo Testamento. Eu citei aqui alguns contextos, por exemplo, limpos de coração em Mateus 5,8. Se os escritores do Novo Testamento estavam influenciados pelo modo de pensar grego e já não pensavam, já não tinham o coração, mas a mente como o processador das nossas emoções, seria o caso de eles falarem bem-aventurados limpos de mente, mas falaram os limpos de coração. Em Mateus 5,28, o coração adúltero. Em Marcos 7,21, o coração como repositório das intenções. Em Lucas 8,12, a palavra que é tirada do coração, né, arrebatada do coração pelo inimigo. Então, é um contexto de coração. Em Atos 16:14, aí nós já estamos falando de Paulo, que era um homem mais habituado com os paradigmas do pensamento grego, e ele diz simplesmente, na verdade era Lucas que estava escrevendo, e Lucas é um filho de pais gregos, né, de um pai grego, de um pai judeu, uma mãe grega, aliás, né, e aí o que acontece? Lucas está falando de um determinado episódio, e diz assim: o Senhor abriu o coração de Lídia. Então, coração. E há várias ocorrências da palavra coração nas próprias cartas paulinas, e vai por aí fora, de maneira que os conceitos do ponto de vista judeu e grego são complementares, eles são até intercambiáveis nas cartas de Paulo. Se você fizer uma pesquisa aí da palavra coração nos escritos paulinos, você vai ver que é um intercâmbio completo. Tá certo? Não há essa distinção pretendida por alguns críticos do Evangelho. No subsídio doutrinário desse ponto, o comentarista fala da palavra grega metanoia, não é? Metanoia, que é uma palavra que ocorre 22 vezes no Novo Testamento, né, no seu substantivo, e apenas 4 nas cartas paulinas. É uma palavra que denota a mudança de mente. Né? Você vai em uma direção, percebe que aquela direção está errada, que vai ser, o fim dela é a condenação e a perdição, muda totalmente de rota. Né? A esse movimento se dá o nome de metanoia, tá certo? E esta é outra razão pela qual nós somos diferentes dos animais. Só nós somos capazes de nos arrepender de uma atitude que fizemos. E até de se dirigir à pessoa, pedir perdão, tá certo? Jamais você vai ver um leão pedindo perdão porque a família de um javali, né? Ou arrependido porque comeu um javali. Ele não devia ter deixado o bichinho comer, devia ter deixado ele cuidar da família dele, nada disso. Leão come por instinto, né? E só os seres humanos são capazes de raciocinar sobre uma determinada situação, se arrepender, pedir perdão, né? Viver sem praticar esse pecado novamente e até ensinar a outros que aquele procedimento está errado. Né? Então são coisas únicas da espécie humana. O terceiro ponto vem falando sobre a mente de Cristo, e aqui o negócio se aprofunda, né? Porque a mente de Cristo, como eu disse lá no início, e aqui eu vou falar um pouco mais, ela é exatamente o paradigma do crente fiel. Não é se ele é assembleano, se ele é presbiteriano, se ele é batista, se ele é congregacional, se ele é quadrangular. É se ele tem a mente mudada por Cristo. Se Cristo habita no coração dele, se Cristo mudou a mente dele, né? Se ele não canta
aquele hino, Jesus Cristo mudou meu viver da boca para fora, tá certo? Se mudou de vida, a placa denominacional é um mero detalhe, tá certo? E aí nós chegamos a esse terceiro ponto com a conclusão do comentarista. Eu fiz por onde não enfocar muito os subpontos desse terceiro ponto. Por quê? Porque está muito claro, né? É um aspecto assim mais devocional, e o comentarista foi muito feliz. Ele colocou aqui esses 3 subpontos, né? O sentimento de alegria, que já foi até falado lá em cima por mim, numa extensão que eu fiz da alegria, da Epístola da Alegria, né? A gratidão a Deus e a paz de Deus, que é aquela paz que traz para a mente o sentimento de que nós não seremos alvo da condenação divina. Muitas vezes as pessoas vivem dominadas pelo sentimento de condenação, né? Eu vou morrer, o que será de mim? E aí, quando você descansa em Deus, encontra essa paz, a paz que pacifica os teus ânimos, o teu coração, os teus medos, a tua ansiedade, tá certo? E isso só Cristo é capaz de proporcionar para nós, tá certo? Então, a conclusão da lição é que o nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, reflete o que há em nosso coração. O mais, gente, é contradição. E como eu disse lá no início, a contradição tende a abrir brechas para a atuação do inimigo. O comentarista não fez esse link, mas nós estamos enfatizando, tá certo? Os crentes fiéis devem ser dominados pela mente de Cristo, e assim estarão infensos à atuação do inimigo, né? Nós vamos fechando as brechas com amor, com comunhão, com a leitura da palavra, com oração, com comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos, e acaba que tudo isso blinda a vida cristã para a atuação do maligno, tá certo? O comentarista, ele não frisou de uma maneira mais adequada a isso, mas nós estamos frisando ortodoxia, ortopraxia, alegria, comunhão, essa busca pela mente de Cristo nos tornará crentes melhores, com certeza, tá certo? Até mesmo entre nós, porém, pode ter crentes com a mente cauterizada, que ouviram a palavra, entregaram-se a Cristo e se tornaram voluntariamente pessoas desleixadas, né? Então, essas pessoas, elas se tornam pedras de tropeço para outras, como eu já falei anteriormente, tá certo? Elas se tornam pessoas que se tornam instrumentos avessas do inimigo, instrumentos indiretos da ação do inimigo. E isso, infelizmente, acontece na igreja. Jesus prometeu em Mateus capítulo 11 que pessoas com essa natureza terão um julgamento mais duro, porque conhecem a verdade e praticam a mentira, né? Pregam uma palavra e praticam uma outra coisa totalmente diferente. E isso acaba, gente, trazendo prejuízo para a igreja do Senhor Jesus. Então, que nós possamos buscar ter essa mente de Cristo, né? O Paulo Henrique complementa aqui dizendo que é a tal da dissonância cognitiva, né? É terrível, tá certo? E não sejamos instrumentos do inimigo. Não tentemos conformar nossa mente aos paradigmas desse mundo. Nós morremos para esse mundo. O nosso paradigma é de cima. Queremos mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Peço a você que, se possível, compartilhe esse vídeo. Ele vai estar disponível aí na nossa timeline do Facebook, tá certo? Nós vamos colocar também lá no YouTube e repercutir no post do nosso blog. Acesse o post do nosso blog. Se tiver alguma dúvida, questione, comente, tá certo? Não tem nenhum problema. Se você fizer isso de maneira respeitosa, terá o meu apreço. Eu vou tentar te responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar, tá certo? Sou muito tranquilo, consciente das minhas limitações e não sei de tudo, tá certo? A nossa intenção aqui é ajudar professores e alunos. E eu quero finalizar aqui dizendo para você, vá à escola dominical. Nosso irmão Sóstenes já convida aqui, esse camarada, ele é rápido no gatilho. Já está convidando aqui para nós irmos ao loteamento Santo Antônio. Você que mora aí na região, não deixe de ir, tá certo? Tem sempre uma igreja perto de você. A nossa igreja tem mais de 600 congregações e há outras igrejas da nossa própria denominação e de outras denominações que fazem a sua escola dominical no domingo, no sábado, de maneira que o aprendizado da palavra de Deus é sempre importante e indispensável, tá certo? Se você puder ir, não deixe de ir, tá certo? Faça uma forcinha, faça um esforço, tá certo? Aqueles que vão, não vão porque não tem nada a fazer, vão porque gostam de aprender,
tá certo? Convide outra pessoa para ir com você. E se você mora aqui nas cercanias do Templo Sede em Abreu Lima, eu te convido a participar da escola dominical ali no Templo Sede. Temos classes de espanhol, italiano e inglês. E você não precisa ser fluente nessas línguas. Você precisa conhecer apenas o básico e lá os professores te ajudarão a compreender o assunto à luz desses idiomas. Tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção.